Passamos, então, à pauta da ordem do dia. Discussão única do veto parcial aposto ao projeto do 207/2018, de autoria do Executivo Municipal, súmula. Institui nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, e dessa lei, as diretrizes da Lei Geral do Plano Diretor Participativo Municipal de Londrina e da outras providências. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de solicitar a suspensão por 30 minutos, porque nós estamos com um pesquisador da Embrapa, várias autoridades que possam falar sobre esse assunto. Então, eu gostaria de pedir a suspensão por 30 minutos em discussão. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados ou silentes, contrários se manifestem. Levanta e aprovado, então, suspensão por 30 minutos. Gostaria muito de agradecer a presença do Antônio Carlos Barreto, da chefe do Núcleo Regional de Londrina, SEAB, o Marcelo Janene Alcadre, que é presidente do Conselho Superior da Sociedade Rural, Marcelo Grotti, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, João Miguel Ruas, Associação dos Engenheiros Agrônomos, José Luiz Vicente da Silva, da Sociedade Rural do Paraná e produtor rural, Antônio de Oliveira Sampaio, diretor-presidente da Sociedade Rural, Elineu Zombaldi, diretor executivo da Associação Ampara, Haroldo José Polizel, superintendente-geral da Cooperativa Integrada, César Fávaro, gerente regional da Integrada, Décio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa, e a todos os produtores rurais que estão aqui presentes na data de hoje. Gostaríamos de, primeiramente, dar oportunidade para a palavra o pesquisador da Universidade, o pesquisador da Embrapa, o Décio Luiz Gazzoni. Gostaria de convidar o pesquisador Décio Luiz Gazzoni para poder fazer uso da palavra, para ter uma síntese e um histórico do seu currículo. Décio Luiz Gazzoni é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi chefe geral da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, chefe geral da Embrapa Soja, Londrina, diretor técnico da Embrapa, também assessorou a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é pesquisador da Embrapa, publicou 271 artigos completos em periódicos especializados, 128 trabalhos em análise de eventos, e possui 85 publicações bibliográficas. Possui 15 capítulos de livros e 9 livros publicados. Participou de 421 eventos técnicos e científicos no Brasil e exterior e organizou 3 congressos internacionais. Proferiu 295 palestras ou conferências em eventos técnicos e científicos no Brasil e no exterior e organizou 9 eventos. Publicou 1.702 artigos em jornais e revistas técnicas especializadas no Brasil e no exterior. Participou de 203 eventos científicos nacionais e internacionais, 4 trabalhos técnicos realizados, 34 consultorias como consultor internacional e recebeu 4 prêmios em homenagem, destacando-se o prêmio Frederico Menezes Veiga, a honraria mais graduada concedida a cientistas agrícolas no Brasil, e atualmente é membro do Internacional Científico Panel, o Renewable Energy, presidente de Steering Committee de Energia e consultor internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial e da Organização para a Agricultura e Alimentação. Então, é extenso o currículo do nosso grande convidado aqui. Então, com a palavra, o assunto é em relação ao veto do prefeito em relação à lei do Plano Diretor Participativo, para aqueles que estão aqui presentes. Então, o Décio vai fazer uma explanação sobre esse assunto. Então, senhores vereadores, Décio Luiz Gazzoni. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhoras, senhores. Muito obrigado pela oportunidade de manifestar sobre o tema. E eu anotei aqui 10 pontos que eu vou abordar rapidamente. Desde já me coloco à disposição para qualquer questionamento, qualquer explanação posterior. E o primeiro deles
me envolve particularmente. Eu cheguei em Londrina no ano de 1974 com muito orgulho, aqui constituí minha família, aqui estão meus filhos, aqui quero viver o resto da minha vida, aqui quero morrer, aqui quero ser enterrado. E aqui cheguei com uma missão, que foi criar o Centro Nacional de Pesquisa da Soja da Embrapa, que imagino que todos os senhores conheçam, fica situado na Varta. Inicialmente nós estávamos junto ao Iapara. Quando aqui nós aportamos, o Brasil mal aparecia nas estatísticas de produção de soja do mundo. Passados 48 anos, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador de soja do mundo. A soja está envolvida em aproximadamente 15% do PIB brasileiro, responde por quase uma dezena de milhões de empregos de irmãos brasileiros e é responsável pela totalidade do saldo da balança comercial brasileira. E toda essa evolução, obviamente, ela teve diversas causas, mas a gente não pode esquecer uma delas que saiu exatamente daqui, dessa cidade de Londrina, da unidade da Embrapa aqui de Londrina, que foi a geração de tecnologia. Daqui saíram centenas de novas variedades, saíram centenas de novas tecnologias que fizeram justamente com que o Brasil fosse hoje tão competitivo, tão sustentável e se tornasse o maior produtor de soja do mundo, o que ele deve sustentar pelos próximos anos. E tudo isso eu falo porque nós temos uma fazenda de 250 hectares, localizada na Varta, onde nós temos diversos mananciais, nós temos olhos d'água, nós temos um córrego, nós temos um açude, uma represa. Durante todo esse tempo, nós sim precisamos utilizar defensivos agrícolas, pesticidas, para proteger os nossos experimentos, para gerar essas tecnologias, e nesses 48 anos não tivemos um único sequer acidente, qualquer problema envolvendo o uso de agrotóxicos. E tudo isso se deve aos pontos que eu vou levantar na sequência, e o primeiro deles, já que nós estamos numa casa de lei, faço questão de referir que é a legislação brasileira, capitaneada pela Lei 7.802/89, da qual eu tive o prazer de assessorar a Câmara dos Deputados, me envolvi profundamente na sua elaboração. Essa lei é tida como uma das mais severas e restritivas do mundo. Isso não somos nós, brasileiros, que dizemos, isso é reconhecido pelos nossos pares internacionalmente, e mesmo sendo uma das mais severas, ela está sendo revista para torná-la moderna e ainda mais restritiva. Um PL que foi recentemente aprovado agora no início da legislatura pela Câmara dos Deputados e já tramita no Senado e que deve manter o Brasil como uma legislação restritiva, severa e que permite e que confere a competitividade do agronegócio brasileiro. Mas eu quero destacar alguns pontos dessa lei. Por exemplo, a lei inovou ao dizer que não pode sequer ser analisados, quanto mais registrados, produtos, qualquer substância química que tenha demonstrado suspeita de ser carcinogênica, mutagênica ou teratogênica. Simplesmente não avança. A lei determina que pare a análise, ela jamais chega ao registro. E em assim determinando, obviamente, ela desestimula todos os estudos anteriores, ou seja, quando surge qualquer evidência de que qualquer substância possa ser cancerígena, ninguém mais coloca dinheiro bom em cima de coisa ruim. Para-se o estudo e procura-se outra substância, procura-se outro caminho, porque sabe que a lei não permite. E avisa que é um dos orgulhos do Brasil, ela é extremamente restritiva, extremamente séria, e tem um quadro muito qualificado que nos protege a população brasileira. E tem alguns conceitos toxicológicos muito importantes nessa lei. Eu vou citar dois deles que estão concatenados. O primeiro é a ingestão diária aceitável. O que é esse conceito? Ele é mais ou menos o seguinte: é a quantidade de resíduo de qualquer substância. No caso, nós estamos falando de defensivos agrícolas, mas podia ser de um medicamento, de qualquer coisa que existe em qualquer alimento, que uma pessoa pode consumir durante toda a sua vida, desde o nascimento até o seu óbito, e a esperança de vida do brasileiro é de 76 anos, sem causar qualquer problema de saúde. E como é que se estabelece isso? São feitos estudos
são aplicadas doses dessas substâncias às cobaias, e normalmente essas doses são multiplicadas por 10. Por exemplo, aplica-se a dose 1, por hipótese, 1 miligrama por quilo, depois 10 miligramas por quilo, 100 miligramas por quilo, 1.000 miligramas por quilo, 10.000 miligramas por quilo. Quando uma dessas doses, ela, em qualquer uma das repetições, porque isso é repetido, ela apresenta qualquer problema de saúde, qualquer problema nas cobaias, busca-se a dose imediatamente inferior, aquela que não causou nenhum problema. Divide-se esta dose por 100, ou seja, 1% da dose que não causou problema. É isto que a Anvisa admite. Só que a dose que não causou nenhum problema, ela pode ser até 10 vezes menor do que aquela que não causou problema. Então, quando nós falamos em ingestão diária aceitável, conforme conceituado na legislação brasileira, significa que nós estamos falando de 1/100º ou 1/1000º da dose que causou algum problema. Mas como é que a legislação, como é que o governo protege o cidadão, como é que ele garante que isso não vai acontecer? Existe um segundo conceito chamado limite máximo de resíduo. Então, estudos são feitos de maneira que os resíduos permitidos nos alimentos nunca cheguem naquele valor que poderia, mesmo o indivíduo consumindo durante toda a sua vida, atingir qualquer problema de saúde. Então, são duas proteções. Primeiro, a ingestão diária aceitável e, segundo, o limite máximo de resíduos que impede que se chegue em qualquer momento nessa dose. Como é que isso é fiscalizado? Nós temos diversas instâncias fiscalizadoras, nós temos o próprio Ministério da Agricultura, nós temos os governos estaduais, as secretarias da Agricultura, no caso do Paraná, a ADAPAR, que fiscaliza o comércio, fiscaliza o uso, a aplicação de inseticidas. E nós temos 2 programas, que são 2 programas reconhecidos no mundo inteiro, um deles do Ministério da Saúde, outro do Ministério da Agricultura, que periodicamente analisa ao acaso, coletando ao acaso amostras nas ceasas e nos supermercados, amostras de alimentos, para verificar se a legislação está sendo cumprida, se os resíduos estão dentro daquele limite que a lei estabeleceu que não pode ser ultrapassado. E eu tenho orgulho, como brasileiro, de dizer a vocês que nós temos tido cerca de 99% de conformidade, 99% das amostras coletadas, elas estão conforme a legislação. Aquele outro 1%, então, para isso existem os programas de rastreabilidade, é rastreado, se volta atrás e se vai buscar o que aconteceu, por que ocorreu o problema, se é um problema de treinamento, se é um problema de aplicação, o que houve para corrigir, para que isso não mais se repita. Mas, nós estamos aqui, senhor presidente, discutindo especificamente a questão de águas. Então, eu fiz questão de buscar 2 estudos. Se eu tivesse mais tempo, senhor presidente, podia trazer dezenas deles, mas trouxe 2 para ilustrar. Quer dizer, ninguém aqui tem obrigação de conhecer a lavoura orizícola. Eu, como gaúcho, conheço porque convivi isso na minha juventude, durante a minha formação agronômica, e não é um cultivo da região de Londrina, da cidade de Londrina, mas na lavoura de arroz, por hipótese, uma variedade que permaneça no campo por 120 dias, 4 meses, durante 3 desses meses ela fica inundada, ela fica sob água. Então, 90 dos 120 dias ela está inundada, existe uma camada de água, porque é assim que se cultiva arroz. E durante esse período é preciso proteger o arroz de pragas. Então, aí são aplicados herbicidas, aí são aplicados inseticidas, aí são aplicados fungicidas, diretamente na água. De onde vem essa água? A água é bombeada de mananciais diversos e córregos, e para eles volta. Bom, isso deveria, a princípio, apavorar todo mundo. Quer dizer, eu estou aplicando um agrotóxico na água e essa água volta para os mananciais? Pois bem, então, senhor presidente, um dos estudos que eu tenho aqui foi realizado por colegas da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto Rio Grandense do Arroz, justamente estudando aquela região, a metade sul do Rio Grande do Sul, onde se produz cerca de 80% do arroz irrigado do Brasil, os outros 20% estão no Mato Grosso do Sul, e que possui uma enorme bacia hidrográfica que no final descamba na Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim
passa pelo Canal de São Gonçalo e vai até o Oceano Atlântico. Então, isso tudo foi investigado. O nome desse trabalho, eu vou ler em português, é Resíduos de Agrotóxicos na Água de Rios da Depressão Central do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Vou deixar à disposição com o presidente, mas vou ler apenas a conclusão, porque o trabalho é muito extenso, são muitas tabelas. Então, a conclusão dos autores aqui. Considerando a resolução CONAMA número 357, de 17 de março de 2005, e a portaria número 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, nenhuma das amostras ultrapassou as concentrações máximas estabelecidas para os agrotóxicos contemplados pelas normativas investigados nesse estudo. Senhor presidente, por favor. Mas alguém pode dizer, muito bem, mas o estudo pode ter sido enviesado, se repetisse, podia dar diferente. Será que a fauna não é prejudicada? Pois não, muito bem. Tem uma publicação aqui chamada Monitoramento Populacional de Aves como Indicador da Sustentabilidade Ambiental da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, realizado por colegas da Embrapa. Na verdade, o estudo é bem maior, eu tirei só alguns pontos, e foi um estudo feito justamente no desaguadouro de toda a bacia hidrográfica da metade sul do Rio Grande do Sul, na Lagoa Mirim, e aquela outra lagoa que fica ao sul da Lagoa dos Patos, que é onde deságua toda a água que sai dos arrozais. Então, tem fotos aqui mostrando, por exemplo, o arroz na fase de emergência, uma série de aves aqui, o arroz tanto na fase vegetativa, quanto na fase de colheita, na resteva de arroz, com uma série de aves. Durante 3 anos, tudo isso foi monitorado e os números estão colocados aqui, mostrando que justamente a maior quantidade de aves estava justamente no período de novembro, dezembro, janeiro, que é quando o arroz está no campo, está irrigado, ele tem uma lâmina d'água e quando são aplicados defensivos. Então, são 2 estudos, senhor presidente. Eu faço questão de novamente passar a mão de Vossa Excelência, porque demonstra a sobejo, a segurança com que nós trabalhamos com pesticidas na agricultura brasileira. Mas alguém ainda pode argumentar o seguinte, mas eu canso de ver estudos aí mostrando que sim, existem resíduos na água ou em alimentos. Existem. E eu vou contar um fato só para ilustrar. Há cerca de 20 anos atrás, eu estava visitando uma instituição científica, uma universidade na Inglaterra, e a pessoa que me acompanhava mostrou um equipamento que nós temos aqui em Londrina hoje também, e falou que esse equipamento detectava, tinha a sensibilidade de, eu vou falar em inglês, 1 ppt. E eu corrigi ele, disse 1 ppb. E ele voltou a me corrigir, não. 1 ppt. Do que nós estamos falando? Ele falava que detectava 1 parte por trilhão. Como eu só conhecia até aquele momento 1 parte por bilhão, corrigi, e ele tornou me corrigir. Não, esse equipamento é tão avançado que detecta 1 parte por trilhão. Eu sei que fica difícil na cabeça das pessoas imaginar que é 1 parte por trilhão, mas se eu disser às senhoras e senhores que 1 parte por trilhão é o seguinte, vamos imaginar que essa mesa seja uma piscina, que ela tenha 100 metros de comprimento, maior que uma piscina olímpica, 50 metros de largura, maior que uma piscina olímpica, 10 metros de profundidade, maior que uma piscina olímpica, 100 por 50 por 10. Aí eu pego 1 gota de qualquer substância, não precisa ser agrotóxico, pode ser um medicamento, pode ser um perfume, 1 gota, eu jogo nessa piscina, misturo bem, tira uma amostra e esse equipamento detecta. Então, hoje a ciência avançou de tal maneira que nós detectamos moléculas. Então, é por isso que a gente detecta e por isso que a lei estabelece esses conceitos de ingestão máxima, esses conceitos de limite máximo de resíduo, de análise de risco, porque a simples presença não significa absolutamente nada. Nós precisamos ter realmente estudos toxicológicos para determinar se a presença de alguma substância química ela implica em algum risco à saúde ou não implica. E, além disso, tem um outro fato muito importante. Novamente, qualquer substância química, não apenas pesticidas, quando eles são expostos ao ambiente,
imediatamente inicia uma decomposição, uma degradação. Isso acontece com remédios, por exemplo, está escrito na bula, tem um prazo de validade. Aliás, alimentos têm um prazo de validade, porque se decompõem. Decompõem por hidrólise, decompõem por fotólise, ou seja, a simples presença da luz decompõe, a presença da água decompõe. Se o ambiente é ácido, é alcalino, o pH for maior ou menor que 7, também decompõe. Existem micróbios, micro-organismos que decompõem. No próprio organismo das pessoas decompõem. No organismo das plantas decompõe. No solo ele se decompõe. Então existem diversos mecanismos de decomposição. Então, uma vez aplicado, imediatamente começa um processo de decomposição e por isso que isso desaparece muito rapidamente no ambiente. E, finalmente, uma dúvida que eu acho pertinente, todo mundo poderia ter, é dizer tudo muito bonito, cientificamente tudo muito bem explicado, está tudo determinado na legislação, mas como garantir que esses produtos vão ser usados corretamente? Bom, para isso, nós temos assistência técnica, para isso, nós temos cooperativas que estão aqui presentes, para isso, nós temos Secretaria da Agricultura, que também está aqui presente, para isso, nós temos o IDR no Paraná, para isso, nós temos o Senar dos nossos companheiros do Sindicato Rural. E, novamente, eu quero dizer do meu orgulho de estar participando nesse instante de um enorme esforço, é um marco, não é só um marco brasileiro, é um marco mundial. Nesse exato instante, nós estamos treinando 400 mil aplicadores de pesticidas no Brasil. É um programa que vai durar 2 anos, nós estamos treinando e retreinando 400 mil, justamente para evitar qualquer problema de contaminação ambiental, seja em curso d'água, seja na terra, seja no ar, seja na biodiversidade presente. Então, em função de tudo que eu falei, eu me sinto muito tranquilo em dizer que nós, no Brasil, trabalhamos e usamos pesticida com muita segurança, e o melhor atestado disso é que hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, para países que têm enormes restrições, consumidores conscientes que impõem enormes restrições, e que nós trabalhamos com muita sustentabilidade. Entendo a preocupação de todos, mas posso asseverar que pode existir outros países que façam agricultura de forma tão sustentável quanto o Brasil. Senhor presidente, mais do que o Brasil, não. Muito obrigado. Agradecemos ao pesquisador. Desculpe, senhor presidente, queria lhe deixar também um livro da minha autoria, Agricultura, Fatos e Mitos. Na realidade, é coautoria junto com Chico Graziano, Maria Tereza, 2 colegas agrônomos. Chico Graziano foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Muito do que eu falei está no livro. Obrigado, Décio, pela contribuição. Acho que muito importante e pelo trabalho que vocês fazem pela Embrapa.